Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, a verdade e a vida, e nos leva a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, é longo. Nossa estrada tem pedras, espinhos, é um caminho estreito, porém sabemos onde o caminho vai chegar, porque Jesus está a nos guiar. E Jesus é a luz, é a palavra que nós meditamos aqui todos os dias. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia! Primeira carta de São Pedro, 2, verso 9. E hoje no Evangelho de João 16, 23, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E nós vamos ver do que sentido esse pedir que não pedimos, devemos pedir. Vamos trazer hoje essa mensagem para nós, ver o que Jesus Cristo quer que nós peçamos. O evangelizador rompe distâncias, fortalece a comunidade e suscita nela novos líderes. Amados por Deus, aprendamos a descobrir e valorizar novos agentes para os vários serviços pastorais. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 23 a 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente e versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra, porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso.
Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Reze comigo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 23 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Saí do Pai e vim ao mundo. Eu deixo o mundo e vou ao Pai. João 16, 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje no Evangelho, Jesus vai nos dizer: se pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E devemos perguntarmos: o que vamos pedir ao Pai? Jesus Cristo, Ele salienta aí: pedirdes ao Pai em meu nome. Muito nós já temos como garantia nessa nossa caminhada. Jesus Cristo nos dá paz. A paz é tudo o que nós queremos. Jesus Cristo já nos dá a alegria de caminhar, porque nós caminhamos alegres quando seguimos Jesus. Nós já temos a felicidade da garantia da vida eterna e dessa vida também, porque é o único caminho que nos alegra é seguir Jesus. Nos distanciarmos de Jesus é andar nas trevas. Devemos hoje nos perguntar: o que vou pedir ao Pai? Jesus Cristo, em outro momento, Ele vai dizer para que os discípulos, quando andassem, não levassem mais do que o necessário. Então vamos pedir, primeiramente, assim, que Deus nos dê o necessário. Isso daí é o primeiro pedido que devemos pedir. Saúde, fé, esperança, a caridade, que são as virtudes teologais, a sabedoria, como pediu Salomão, porque Salomão pediu a sabedoria e Deus lhe deu mais do que lhe pedia. Se nós pedirmos algo e não pedirmos a sabedoria para administrar aquilo que queremos, com certeza aquilo que queremos não receberemos, porque não pedimos o mais importante, que é a sabedoria de Deus. Por isso que com certeza mais adiante Jesus vai dizer que os discípulos deveriam pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá os dons. E é com esses dons que a igreja precisa para caminhar. Os dons que nos auxiliarão, os dons que serão derramados em nós para que nós produzamos frutos, como Jesus falou na videira, na parábola da videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Em João 16, 24, Jesus vai completar: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Com certeza os discípulos até aí
estavam se interrogando. O que ele quer dizer em pedir? O que devemos pedir? Porque caminhando com Jesus, eles já tinham tudo. Tudo que pedires ao Pai, Ele vos considerar. Ele não está prometendo o paraíso para nós aqui, mas Ele sabe da nossa necessidade, da necessidade que passaremos, mas tendo em vista que nós, como missionários, caminharemos com Ele, Ele nos dará o necessário para essa caminhada diante daquilo que pedimos. E a comunidade deve pedir, 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 e pedir muito o dom do Espírito Santo, que já se aproxima aí, Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo que a igreja vai celebrar. E lá em Éfeso vai chegar Apolo, no versículo 24, uma nova pessoa aí, aparecendo, a figura de Apolo. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Vai saber que foram instruídos no caminho do Senhor, essa pessoa, e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Devemos tomar esse entusiasmo de Apolo para falar de Jesus também. A gente vai ver que Apolo fora batizado no batismo de João. Só conhecera Jesus no batismo de João, ou seja, no batismo das águas. E ele já falava com muita convicção na sinagoga, e todos escutavam-no. E Priscila e Áquila, que estavam presenciando sua pregação, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus, ou seja, ensinaram a respeito do Cristo, o Messias, o ressuscitado. O evangelizador deve romper as distâncias, deve se fortalecer no critério da espiritualidade pessoal e no critério da espiritualidade também comunitária. É assim que se faz surgir novos líderes. Aprendamos a descobrir e valorizar em nós os dons que Deus nos deu. E é isso que devemos pedir. Eu não tenho uma missão porque eu não tenho dom. Você já pediu o dom? Eu já pedi o dom de Deus. Qual é a minha missão? Se não tenho os dons, mas se eu tenho os dons, nós vamos caminhar trabalhando na nossa espiritualidade e executando o nosso serviço. E o nosso serviço ele deve ser simples, como o de Apolo, como o de Paulo. Caminhando passo a passo, a igreja ela vai se fortalecendo aos poucos. A igreja não nasce com uma liderança formada, aos poucos as lideranças vão sendo formadas. Então, Apolo vai querer ir para a Caia e os irmãos vão apoiar essa decisão dele. Vão escrever aos discípulos para que lá em Acaia acolhessem Apolo. Veja que Priscila e Áquila ajudavam os missionários. Priscila e Áquila orientavam, davam incentivos. E devemos nos perguntar qual o incentivo que eu dou para os líderes, para os missionários. Se eu sou como Priscila e Áquila que apoia, ou sou mais um desses, pela negligência, a criticar, a fazer oposições aos missionários. E aí, no versículo 28, a gente vai ver que Apolo refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. E é essa a nossa missão, falar de Jesus, de um Jesus ressuscitado, de um Jesus que padeceu, de um Jesus que caminhou no caminho do Calvário, de um Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é esse Cristo ressuscitado que temos em nós. É a garantia da vida eterna. Pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Só porque você acredita em Jesus, que Jesus é o Messias, Deus te concederá tudo o que você precisa. Você aceitou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Você acreditou que Jesus se faz presente na Eucaristia. Você acreditou nos sacramentos da igreja. Você não abandonou a igreja. Você permanece firme na igreja. Isso é privilégio, não é de todos. Se nós formos somar a humanidade toda, é uma pequena parcela que acredita hoje em Jesus. Comparável aos que seguem outras doutrinas, nós somos essa minoria
Portanto, devemos ter a alegria e a certeza de que tudo que pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, receberemos. Senhor Jesus, repletas de esperança são tuas palavras. O que vocês pedirem a meu Pai em meu nome, Ele vai lhes dar. Talvez nos faltem confiança e intimidade contigo para aproximarmos-nos do tribunal da graça. Obrigado, Senhor, por revelar-nos esse caminho de fecundo diálogo contigo. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos continuar com a Bíblia aberta, agora rezando os salmos. Reze aqui conosco os salmos do dia. Vamos nos alegrar com os cânticos, os hinos e as preces. Vamos pedir a Deus. Jesus Cristo disse, pedireis e alcançareis. Então vamos alcançar as graças pedindo. Ou seja, é diante dos nossos pedidos que Deus nos dará a graça. Portanto, a graça são principalmente os dons do Espírito Santo que Deus quer derramar em nós e fazer com que a sua vontade se realize em nós, que esse é o maior pedido que nós devemos pedir para Deus. Que Deus realize sua vontade em nós. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários, deixe também aqui seus pedidos, que eu vou rezar o rosário por você, por suas intenções particulares também. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.